Convida a gente um cafezinho. Hoje glória para Jesus, dia 20 de maio de 2025. Então, meu papai do céu, ele tem derramado sobre a minha cidade chuvas torrenciais. Nós estamos soltos na barranqueira. O ar fresco, tá parecendo que tem ar-condicionado aqui na minha casa. Como tá chovendo, eu não vou correr perna, feito dizia minha mãe. Vagamundo, feito dizia minha mãe. Eu decidi ficar em casa, saboreando esse café gostoso e ao mesmo tempo, ouvindo ensino aqui, essa melodia inspiradora, hinos antigos, Achei Jesus, do Vitorino Silva. Eu vou desligar aqui para não dar nos direitos autorais. Glória para Jesus. Olha, gente, eu queria conversar com vocês um assunto assim que, porque vocês sabem, eu sou, por causa da misericórdia de Deus que tem me alcançado, eu sou assim, militante na política, na rede social. Eu não tenho dinheiro, porque quem tem não diz. Então, aí eu já que não tenho, pronto, já fico na minha, né? Eu não tenho dinheiro para fazer um programa num canal aberto, num rádio, expressar minha opinião. Mas hoje, Deus tem nos abençoado que nós temos as redes sociais, onde nós podemos lutar, porque a direita, ela luta, a direita tem os rádios, de manhãzinho você vê logo, a maior ditadura, fica dizendo, a maior ditadura é a ditadura da torga, porque contra ela não há quem lute, né? Da lei, do judiciário, que já é uma mensagem subliminar para fazer com que as pessoas se revoltem contra as autoridades jurídicas, que a Bíblia diz assim, que quem vive o bem, ele não teme as autoridades, as autoridades, porque ele está em aliança com a lei, né? Quem principalmente se revolta contra as autoridades, na maioria das vezes, são os rebeldes. Você olha, por exemplo, você conhece assim, um fora da lei, um bandido que gosta de polícia, que gosta da justiça, eles odeiam, se pudesse, né? Por isso que o policial é precavido, não onde chega é com a sua arma em mão, é ligado, né? Porque sabe que o bandido odeia ele. A sociedade ama de coração. Se eu pudesse, eu dar todo dia um abraço no policial, né? Que corre muito risco para manter a lei, né? Para nos proteger, para nos defender. Mas ele sabe, pelo olhar, ele sabe que tem pessoas que, né? Fora da lei. Mas nós que servimos a Deus, pela graça de Deus, eu sou evangélico. Nós que servimos a Deus, a gente ama as autoridades. Amor. A Bíblia diz: amai o rei. Honrai as autoridades. As tais são constituídas por Deus. Esse amai é um imperativo, é por você amar. O próprio Jesus falou assim: amai os vossos inimigos. Se teu inimigo tiver fome, dá de comer. Se tiver água, dá água a ele, né? Mas esse não é o assunto prático para esse papo aqui com vocês. Então, um assunto que eu queria conversar aqui com vocês, que é a conversa entre eu e vocês, é conversa online, hein? Que eu já estou nesse negócio de pré-aposentadoria, aí eu não tenho compromisso assim, já falei, compromisso assim com o homem, de ter o horário de trabalho. Aí eu aproveito, eu tenho essa liberdade. E vocês não têm esse tempo que eu tenho de a gente sentar numa roda aí na Praça do Livramento, qualquer uma praça aí, e conversar. Eu gostaria de conversar, assim, numa roda, conversar com pessoas que tivessem uma certa formação intelectual,
em política, em religião, né? Política, religião, história, para a gente conversar um pouco, e assim certamente a gente ia aprender, né? Mas assim, eu queria falar com vocês que o assunto é esse, parar com blá 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 e chegar ao assunto. Eu queria conversar com vocês agora um pouco sobre a questão das privatizações. Sabe o que é privatização? É quando um produto, um artigo, um imóvel que pertence ao Estado e eles põem à venda para leilão, sei lá, para quem dá mais. Ou mesmo vende, chega lá e vende a alguém que oferece dinheiro. Aí esse é o assunto sobre privatização. Vocês sabem, uma das causas da derrubada de Dilma do governo foi porque quando foi descoberto o pré-sal, grandes jazidas de petróleo, foi descoberto o pré-sal, então começaram a ver as lutas ali para derrubar o governo Dilma. Porque ela disse, uma vez eu vi ela dizer na televisão, o lucro do pré-sal, o lucro dessas riquezas extraídas do subsolo lá, do pré-sal, abaixo do mar, o lucro dessas riquezas será canalizado para infraestrutura, para construções de faculdades, né, de universidades, construções de colégios, essa parte aí, saúde, educação, na infraestrutura. Você vê que naquela época se construía, quando construiu uma universidade, né? Porque esse dinheiro era no governo de Lula e no governo foram construídas 19 universidades. Então, o Brasil tinha dinheiro, porque construir uma universidade moderna dessas que há hoje, né, centros acadêmicos, científicos, é muito dinheiro que se gasta. E ali o pessoal que vai trabalhar ali, merecidamente, ganha muito bem. Ganha muito bem. Aí, quer dizer, é um investimento muito grande para ser uma universidade pública, onde os pobres, né, têm acesso para estudar ali. O filho do pedreiro, do agricultor, do marceneiro se tornar um doutor ali, um engenheiro, um médico, não é? Então acharam por bem de derrubar a Dilma. Aí veio aquela propaganda que ela tinha cometido a pedalada, né? Que Dilma foi tirada lá do governo, tiraram ela por causa da pedalada. É um crime que não existe. Aí tanto é que quando o Temer assumiu, a primeira decisão dele foi não tirar o pedalada de ser crime, porque pedalada todos os governos praticam, tirar o dinheiro de uma área que não está precisando, está parado aquele dinheiro para investir em outra área. Tiraram a Dilma, aí depois que assumiu o Temer, aí privatizou o pré-sal, né? Então é isso. O Brasil, os governos, você observa, Dilma, é bom que se diga, ela foi tirada do governo porque ela decidiu não privatizar, não vender o pré-sal. E por isso ela foi tirar ela do governo. Porque você sabe, a esquerda, ela não privatiza seu patrimônio. Principalmente as áreas, as riquezas estratégicas da nação. Porque quando, por exemplo, tá passando um carro do ovo aí, né? O negócio ainda tá barato, subiu muito o preço, mas baixou de novo. Tá aí, passando em frente da minha casa, aceita até cartão, né? Tem produtos, principalmente, que não pode ser privatizado. Um menino perguntou ao pai, papai, o que é privatização? E meu filho, privatização é quando você vende a sua casa própria, vende ela e depois fica morando nela para pagar aluguel. Porque, repara, com o governo tem muitos bens, muitos patrimônios. Eu sei que tem patrimônio que deve ser privatizado. Por exemplo, tem muitos prédios que o governo tem, prédios que não servem mais. O governo, a função do governo não é ter prédio para alugar, né? Prédios que não está usando mais, sem estudar depois de vários estudos, pegar aquele prédio e privatizar, né? Mas assim, por exemplo, uma coisa que ocorre no Brasil, os cientistas brasileiros lutaram muito, pesquisaram muito e conseguiram, através de tecnologia própria, descobrir o pré-sal.
Aí tiraram a Dilma, entrou Temer. Aí muita parte do pré-sal foi vendido. Foi vendido. Mas ali não foi vendido só o pré-sal. Foi vendido o pré-sal, as plataformas. Porque tinha uma plataforma que era gastada 500 milhões. Aí depois foi vendido por 30% do valor que foi gasto. Tu tá entendendo? Porque assim, o setor privado, ele quer, como primeiramente, quando eles querem vender, privatizar um bem público, sabe? Eles começam a botar na televisão e na internet que aquele bem ali só tá dando prejuízo à nação. Tem que vender, tem que colocar para iniciativa privada para poder o governo se ocupar com a área de educação, saúde, segurança e deixa essa parte aí com o setor privado. Mas ocorre o quê? Bem disse um sábio da internet. Ele disse assim, por exemplo, lá na Inglaterra e na França, há um viaduto que é por debaixo do mar, atravessa de um país para outro. Quando eles queriam fazer esse viaduto, vamos dizer assim, essa ponte interna ali, essa passagem, a iniciativa privada tomou a decisão, foi o governo, disse, olha, seria muito importante, é muito bom para os nossos países haver esse túnel ali para passar carga, passar trem, passar todo o equipamento de um país para outro, porque se fosse passar por cima do mar, tem as pontes, né? Havia mais que o gestionamento. É uma decisão boa, muito bem. Aí juntaram-se os empresários com os próprios recursos, fizeram essa obra com o dinheiro deles e têm a liberdade de explorar, até tantos anos de explorar esse túnel, cobrar para quem for passar ali. Não tá certo? Tá certo, porque fizeram aquela obra através com seu dinheiro, com seus recursos. Mas o que ocorre no Brasil? Vai, por exemplo, o Estado constrói um bem, descobre, depois de muita pesquisa, muitos investimentos, descobre o pré-sal, ali constrói, faz plataforma para extrair ali o petróleo e até refinarias para extrair. Depois que está tudo pronto, tudo no, né? Vamos dizer, assim, a gaiola enfeitada. Depois que a gaiola está toda enfeitada, é para botar passarinho dos outros. Aí pega, vai botar à venda. Assim é muito bom, né? E principalmente a essa tese que foi vendido por preço muito acima, abaixo do mercado. Banana podre no final de feira, é banana podre no final de feira, para a pessoa vender muito abaixo do preço. Porque repara, tem coisa, gente, que é muito importante. Olha, o governo deve ter algumas estratégias. Por exemplo, no Brasil havia vários galpões, como era aqui na Cagep antigamente, onde o governo, durante a grande safra, ele pega e compra muitos materiais, muitos produtos excedentes da agricultura, para quando via entre a safra, para o preço não subir, o governo pegar aqueles produtos e colocar no mercado à venda para controlar o preço, porque o governo tem essa obrigação de manter a sociedade em paz, né? Quando houve aquela grande enchente lá no Rio Grande do Sul, o Rio Grande do Sul é um grande produtor de arroz. Aí foi o que o governo fez, assinou e fez um decreto trazendo a importação de arroz de toda parte do mundo para controlar o preço. Não, porque se houvesse, o preço subiu, mas depois baixou. Porque o arroz não pode faltar na nossa mesa. Aí o governo pegou, importou bem muito arroz para controlar o preço e ficar controlado. Quem tinha permanece vendendo o seu preço pelo preço que vendia. Não vai aumentar, triplicar porque está em falta. Agora no ovo, por exemplo, essa falta de ovo não foi, mas ovo ninguém pode ajudar ele por muito tempo, né? E houve uma gripe lá, uma doença lá nos Estados Unidos, aí eles pediram muitos ovos, aí o ovo do Brasil foi para lá e aqui o preço do ovo subiu. O pessoal se achando, porque o que ainda está barato é o ovo, né? É um dos melhores alimentos do mundo e tá barato. Aí é isso aí. Por exemplo, se é muito importante, por exemplo, as refinarias. A refinaria, por que o Brasil fez a refinaria lá no Maranhão, né? Fez aqui em Recife, na Bahia. Aí, a daqui de Pernambuco foi privatizada também, mas o governo, lá o contrato não foi
né, bem feito, aí isso eu sei que o governo tomou de volta, né? Mas lá, por exemplo, na Bahia, o ex-presidente pegou, foi lá para o Emirados dos Árabes, um país árabe lá, e pegou e vendeu a refinaria da Bahia, não foi? E já faz muito tempo, eu estava conversando com um carreteiro, e ele disse que um botijão de gás lá, faz muito tempo, há uns 3 anos, custava R$ 157. Por quê? O governo tem a necessidade de ter determinadas empresas, para quê? Porque ali, deve também, se houver o caso, até a refinaria particular. Se um grupo, um aglomerado de empresa, ele pega, vamos construir aqui uma refinaria, em qualquer estado do Brasil, um empresário lá, quer construir, tudo bem, construa. Agora o governo tem que ter também as suas refinarias, para que esse empresário que tem o petróleo, que tem o petróleo refinado, não bota o preço lá em cima e lasca a gente. Porque você sabe, por exemplo, todos os produtos no Brasil, eles são transportados. O alimento, o nosso carro, nossa TV, nosso celular, é tudo importado. Quando aumenta o petróleo, aumenta o diesel, aí acontece que o preço de todos os produtos da mesa, tudo aumenta. Aí o governo tem necessidade de ter as suas empresas, as suas refinarias, controlado o preço ali, para que o empresário que produz também coma arrochado. Não bota o preço lá para cima, para o quê? Porque o empresário, o governo, ele lucra o quê? O governo de Lula, do PT, ele visa o quê? O bem conviver da sociedade, mantendo todo mundo bem nutrido, todo mundo, né? Preço controlado. É como está agora. As pessoas, não, porque está caro para quem está desempregado, né? Ninguém vai dizer que um pacote de fubá custa R$ 1,20. Ninguém vai dizer que está caro, não. Não é mesmo? Bandeja de ouro, estou pensando que é a R$ 15, né? Não é do melhor, mas R$ 15. Então, para quê? Não está caro para quem está desempregado. Quem está desempregado tem misericórdia, mas quem está desempregado tem lá o Bolsa Família, né? Mas prosseguindo com esse fato, por exemplo, de privatização. Senhora, por exemplo, muitas das BR tem governador. É muito importante que você tenha cuidado para quando você for votar, você não vota em prefeitos, em governadores que são da direita. Porque se entrar um governador, o pessoal da direita só pensa em dinheiro, só pensa em lucro. A maioria dele tudo é empresários. O empresário, quando ele chega assim, quando ele vai se candidatar a um cargo público aí, ele vai gastar muitos milhões. Pô, quando eu me candidatei, eu recebi 3.500 contos para gastar na minha campanha. Tinha carro aqui que o vereador alugava cada noite, era 5.000 contos para alugar um paredão daquele. Eu podia concorrer com ele. Agora só que tem um problema, quando ele ganha, ele vai procurar tirar o seu investimento. Claro, gastou muito, vai ter que tirar muito. Aí ele vai estar preocupado muito com um projeto para tu. Se alguém chega ali, olha, o empresário chega ali, toma aqui para tu votar um projeto para me doar um terreno aí bem bom, bem grandão, ele vai votar. Embora a doação daquele terreno custou muito caro para o município, né? Então, é o caso, por exemplo, eu refiro aqui, né? O caso, às vezes, um estado tem ali uma PR, vamos dizer, uma rodovia estadual, onde se movimenta muito carro, foi construída com dinheiro público, com verba pública, com dinheiro do povo, pelo povo. Aí o governador chega lá, manda privatizar aquela pista, né? Aí manda privatizar, você para passar ali tem que pagar tantos R$ 1.000 para atravessar, para você atravessar numa área que foi construída com seu dinheiro, você vai ter que pagar ao bonitinho lá. Tu tá entendendo? Aí muitos dizem assim, não, vai também quando é privatizado há uma melhor conservação. Agora será que o IPVA que a gente paga, os impostos que a gente paga dos nossos carros, não dá para manter, não dá para manter essas pistas bem conservadas, bem preservadas, não é? Tem que vender para você se lascar, para toda vez que eu passar ali, você para atravessar uma pista que foi construída com o seu dinheiro, aí você vai ter que pagar o camarada lá. Tem que fazer feito a China. A China que fazer um porto bem grande lá em Santos, né? Porque lá o porto lá não era adequado para todas as importações que tá vindo da China para cá, graças a Deus. Aí ele fez um porto com o próprio dinheiro, fez lá. Houve a autorização do governo, ele fez ali, vai gerar emprego e os seus produtos vai ter mais facilidade de chegar ao Brasil. Aí tá certo, o cara construir,
e ele mesmo explorar aquela área que ele construiu. Feito aqui em Vitória mesmo. Quando foi, faz muito tempo isso que foi privatizada aí, essa empresa que tu cuida do trânsito de Vitória, né? Porque chega ali tem que pagar para estacionar. Uma pista, uma rua que pertence a você, aí você vai pagar uma empresa privada para você estacionar. Agora, aí tem gente que diz assim, na época tem um irmão aqui, ele chegou lá na Câmara do Vereador e botou muita conversa bonita lá, que teve que ser privatizada para haver um melhor controle, fluxo de trânsito, para não chegar, sair, não passar muito tempo ali, para ter direito de chegar. Mas acontece que essa empresa não é, ela é uma empresa particular. É empresa particular. Tem cidade aí que, por exemplo, que tem esse mesmo serviço, mas o dinheiro ali vai para o cofre do município. Bota aquelas mulheres para tomar conta ali, algumas mocinhas, mas a empresa pertence ao município, porque você vai estacionar numa área que pertence a você e você vai ter que pagar para estacionar ali. Então, muitas vezes, é o que eu digo, a gente tem também que aprender a raciocinar. Né? Olha, tem muitas aberrações, tem cada aberrações nessa área aí. E você vê aqui em Vitória, a Compesa. A Compesa, ela presta assim, na minha concepção, presta um péssimo serviço aqui em Vitória. Ela é uma empresa mista, é de povo e do governo e capital, né, privado. Mas uma parte o dinheiro que essa empresa arrecada para pegar essa água, colocar nessas represas que foi construído, aí a empresa foi construída com dinheiro público, Tapacuara foi construída com dinheiro público. Aí ele pega essa água, limpa ali, canaliza e limpa uma limpeza ali. E você imagina quanto essa empresa arrecada todo mês em Vitória? E você chega né, você tem que ter um sistema. Toda casa, aqui em Vitória, se você tiver uma casa e não tiver cisterna, você está lascado. Porque a água chega um dia, passa vários dias sem chegar. Não é mesmo? Vários dias sem chegar. Aí fica o pessoal sofrendo aí. E se o governo não podia tomar conta, como era antigamente, podia, pessoas capacitadas, bota um administrador para tomar conta lá, um superintendente, se não tomar conta, bota ele para fora. Não é? Porque o camarada, imagina aí, não tem outra empresa que faça concorrência com a Compesa. Então, de 15, 20 dias chega a água, e tanto vai chegar como não chegar, encheu a torneira lá, ele vai gastar quase a mesma coisa. Ele não está preocupado com isso, de prestar um serviço melhor. Eu acredito, por exemplo, os serviços particulares, os serviços públicos do Brasil, tem muitos que são muito bons. Por exemplo, a parte, por exemplo, de educação, né? De educação. Os colégios hoje são muito bem organizados. Merenda, fardamento, livro. Agora, o problema é o menino não querer estudar. Por quê? Eu digo a você, eu estudei na escola mais pobre de Vitória. Uma escola que tinha lá no Caiçara, Instituto Social Catequese Santa Maria, lá no Maués, primeira série eu fui lá. Mas quando também terminou, porque o colégio pode ser bom, o governo pode dar bolsa, né? Pé de meia, pode dar o que for. Se o aluno quiser estudar, não for preguiçoso para ler, ele pode estudar no melhor colégio, ele não vai avançar, para aprender a raciocinar. Por isso que o Brasil hoje está com essa, né, eleger até uma pessoa aí que não tem a menor condições de ser um presidente de uma nação, porque o pessoal fanatizado, sem pessoas que não lê, não aprenderam a raciocinar. A gente tem que aprender, gente, de verdade, a amar a nossa pátria, amar o que é nosso. Houve um presidente americano, que o Brasil estava devendo muito lá aos Estados Unidos. Ele perguntou ao presidente na época: vocês querem vender, pela conta que vocês nos devem, quer vender a Amazônia? Aí um colega meu que é militar disse assim: não, mas ele não foi vendido. Não foi vendido, não, porque está vendendo tudo que tem, vamos vender a Amazônia também, né? Se você mora aí numa casa, numa rua, você começa a vender tudo que tem. Começa a vender televisão da sua casa, começa a vender seu carro, sua moto. Aí o cara perguntar: quer vender a casa? Quer vender a casa também? Já perguntaram a mim, eu estava quebrado, estava vendendo minhas coisas. Aí perguntaram também se eu queria vender minha radiola, vender minha casa. Perguntaram mesmo assim. Então, é como, por exemplo, eu vou te contar um caso aqui, bem bobinho. A Vale do Rio Doce. O que foi? Na Vale do Rio, na época que privatizaram a Vale do Rio Doce, todos os metais que estão debaixo do chão do Brasil ficou pertencendo à Vale do Rio Doce. Ferro, ouro, bronze, cobre, ficou pertencendo à Vale do Rio Doce. Eu estava ouvindo um camarada que ele é lá da Alemanha, mas ele é brasileiro, mora na Alemanha. Ele disse: olha, o Brasil tá vendendo direto, você vê, vários trens dos Carajás transportando minério de ferro do Brasil aqui para exportação, vendendo o minério de ferro.
E já põe esse minério de ferro, daqui a 25 anos não tem mais, acabou tudo. Estão vendendo tudo. Algum país pode vender o seu minério de ferro, vender os minérios de ferro. Agora, deixa eu perguntar a vocês. Tem necessidade de um país feito o Brasil estar vendendo o seu patrimônio, as suas reservas? Tem necessidade, gente? Pro cara dar o dinheiro lá, o cara vende a reserva. Agora esse pessoal vem de que é patriota, né? Daqui a 25 anos, você vai ver, quem tiver vivo vai ver. Não tem ferro mais não, o Brasil vai ter que exportar de lá de fora. Não tem necessidade de vender não. Uma pessoa, hoje eu estava até conversando com um amigo, eu disse assim, olha, as pouquinhas coisas que Deus, pela graça de Deus me deu, eu não vendo não. Eu não ligo para vender não. Sabe por quê? Porque isso aí vai ficar enquanto eu estiver vivo, vai ficar, depois se quiser fique lá para meus filhos. Não tem necessidade do cara estar vendendo as reservas, acabando o que tem, vendendo tudo. É um pessoal que é altamente empresário, altamente ambicioso. Que quando chega no poder só pensa em enricar, fica cada dia mais milionário. Se for necessário, ele vende até a mãe para ter dinheiro. Agora você vê Lula, nem o presidente Lula, nem Dilma, nem o está vendendo o que tem, está comprando. Que o Brasil não tem cidade de estar vendendo nada não. O Brasil não tem cidade de estar privatizando nada não. Observe, por exemplo, no governo passado, venderam os postos da Petrobras, venderam a empresa que transporta o petróleo, venderam os postos, não tem aqueles postos Petrobras, não é mais do Brasil. E venderam também os tubos que levam o petróleo de um lugar para outro. Venderam tudo, foi privatizado. Ciro Gomes disse que o dinheiro com o qual compraram todo o tubo da Petrobras, em 5 anos, com o aluguel lá desses tubos, ele paga toda a dívida e fica com... Tem necessidade de vender? Agora, por que o país, muitas vezes, necessita ter esses tubos, ter esses transportes pertencendo ao governo, os postos da Petrobras? Por quê? Porque qualquer posto da Texaco, outras petroleiras, pode vender a gasolina, o combustível, mas o Petrobras vai ter seu preço ali, baixinho. Dá para comer pouquinho e continuado. Porque se esses postos fazer um cartel e decidir aumentar o preço bem muito, porque você de vez em quando escuta, toda semana, a Petrobras baixou o preço lá na refinaria, baixou, e não abaixa nem um centavo para nós. Eu não senti de baixar não, porque baixa lá, ele fica ganhando mais. Não tem o cuidado de pegar e baixar também para nós. Mas se esses postos pertencessem ao país, baixava lá também. Aí os outros postos tinham que baixar também para ter concorrência com o posto da Petrobras. Por desgraça, venderam os postos. Então muitas vezes, é porque assim, pessoas de esquerda, ele tem o hábito de usar o pensamento, sabe? De usar o pensamento. Você vê como é que está agora, né, gente? As coisas controladas, porque era de 15 dias tinha um aumento no combustível, não está tendo mais aumento, porque o governo está lá e está cuidando para vender a um preço adequado. Não, a gente não pode mexer no preço do petróleo não, a gente não pode mexer, porque isso é uma questão do aumento do dólar. A gente não tem nada a ver com o aumento do dólar, a gente recebe tudo em real, e o real está aumentando, o real está um preço lá para cima, né? E o dólar está caindo, porque agora tem governo, não é mesmo assim? Então é isso, nós temos tudo. Os sábios sempre dizem, nós temos tudo para sermos as nações, uma das nações mais ricas do mundo. Nós somos, né? Somos as 10ª. Mas a gente estava em 6ª, passou para a 10ª, passou para a 13ª, está na 10ª. Nação mais rica do mundo. Então aí tem necessidade de estar vendendo a Eletrobras, as transmissões de energia, as produtoras de energia, as hidrelétricas, tem que estar vendendo. É mesmo. A gente não, porque estão vendendo, porque ali só é emprego de filho de político. Né? Será que o Brasil não tem pessoas capazes e honestas para tomar conta dessas empresas brasileiras? Né? É quando agora esse negócio de escândalo aí do INSS, não é mesmo? Então pega esse pessoal, manda a polícia investigar. Agora não, vamos fazer uma CPI, né? Porque CPI não dá em nada, porque a CPI não tem poder de polícia. Agora deixa a Polícia Federal no encalço dele, porque agora a Polícia Federal tem liberdade de investigar, seja quem for. Vai estar no encalço dele para investigar e saber o que realmente aconteceu. Então, gente, muitas vezes, é como eu falo, vou vender ele, vou privatizar. Empresa estatal, empresas
importantes, né? Petróleo, produção de energia, distribuidor de água, essas coisas, não se pode privatizar, porque o cara vai botar o preço lá em cima. Lá em São Paulo, privatizar lá a distribuição de energia, o preço tudo reclamando, porque o preço deu um pipoco, foi lá para cima, e é bom botar nesse de direito aqui, quando estão no poder só pensa em dinheiro, gente. A gente tem que aprender a raciocinar, a gente tem que aprender a pensar feito Lula, pensar feito Deus, e melhorar a situação cadê do Brasil. O Brasil vai ter feito esses pactos lá com a Rússia, né, com o Vietnã, com a China, e se prepare, viu? Eu estava conversando com um amigo aí que é empresário, disse, se prepare, como é que o Brasil, com esses acordos que fez agora, vai ficar daqui a 10 anos, você se prepare como é que vai estar o Brasil. Então, tchau para vocês, até mais, permitindo Deus.